Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia para vocês, bom dia do Senhor. O Senhor que subiu aos céus, mas deixou a sua tarefa de continuarmos a sua missão de evangelização a todos os povos. Ide pelo mundo, fazei todos os meus discípulos. Essa é a mensagem, uma das mensagens centrais do Evangelho de hoje. Mas, dentro dessa perspectiva de evangelização dos povos, parece-nos importante continuarmos a nossa reflexão desses vídeos, dessas mensagens que eu estou transmitindo para vocês nesse tempo, nesse período de pandemia. Eu, como pároco e pastor dessa igreja, sinto a necessidade de estar próximo do povo, seja por meios virtuais, mas com certeza é um momento importante para que nós possamos refletirmos o Evangelho em nossa vida e continuarmos sendo sinal de esperança. Na reflexão de hoje, poderíamos partir um pouco do princípio e do sentido da doença na vida cristã e também na vida humana. Eu ficaria refletindo aqui sobre questões antropológicas, filosóficas, sobre o sentido da doença. Mas nós, como cristãos, poderíamos perguntar: será que a doença ela tem um sentido espiritual? O que eu quero dizer com isso? Acho que é importante pensarmos a doença não como o outro lado do ser humano, como se fosse o lado ruim, o lado difícil, o lado, como é que se diz a palavra para a gente poder esclarecer melhor, né? O lado mal do ser humano. Não podemos entender dessa forma. É importante entendermos a doença como realidade integrante do ser humano. Ou seja, é na doença que descobrimos que nós somos frágeis. É na doença que descobrimos que somos seres humanos. Somos pessoas que vivem na limitação. Eu posso só ir até aqui. E isso é a coisa mais bela do mundo, que nós possamos entender de nós e viver da própria dado da criação. Tentarei me explicar um pouco melhor sobre essa perspectiva da doença como evento espiritual. Em primeiro lugar, o doente em si, quando ele está no leito, no hospital ou em casa, ele não quer uma capela de lamúrias, de dores ao seu redor. Ele quer se sentir uma comunidade, se sentir igreja. Então aí nós temos um primeiro elemento que talvez seja essencial para compreendermos como a doença é um evento espiritual. Quando levamos, por exemplo, a comunhão aos doentes, o doente na sua casa se sente: eu ainda sou pertencente à igreja, pertenço a essa igreja. Por isso que dar comunhão a um doente não é dar comunhão para alguém que se lamenta, mas é fortalecer a comunhão eclesial. Um outro elemento, talvez, que eu acho muito significativo para a nossa compreensão é a perspectiva antropológica. Outro dia eu estava refletindo um pouco sobre alguns termos, por exemplo, a eutanásia. A eutanásia criaram um mito em torno dessa palavra, criaram uma grande dificuldade de entender de que é aquele que mata o outro. Essa é uma interpretação muito social. Mas olhando para o sentido da palavra, vamos ver de que é a boa morte. A exemplo disso, quando alguém vai visitar um doente numa UTI ou no leito de enfermaria, parece que estamos se lamentando por aquela pessoa estar ali. E não exaltamos a humanidade mesmo diante da doença. E talvez aqui é o grande momento que nós devemos entender da doença como evento espiritual.
porque é na doença que redescobrimos o sentido da nossa vida, se reencantamos por sermos humanos e, além do mais, nós exaltamos a nossa humanidade e nossas fragilidades. Quando eu falo exaltar, não quer dizer que dar inúmeras glórias, como se pensássemos de que, ai, graças a... Não, não é isso. Mas exaltar é no sentido de dar destaque, que somos humanos, mesmo sendo doentes. Em outras palavras, não podemos dizer de que o doente é diferente do são, porque os dois são iguais por seres humanos. A diferença é própria humana. A fragilidade está mais transparente do que a do outro. Portanto, eu creio de que esse ponto antropológico é essencial. E um terceiro ponto também importante para entendermos a doença como evento espiritual é o próprio Cristo. Basta lembrar a carta aos Hebreus. Assumiu tudo entre nós. Assumiu tudo de nós, menos o pecado. E como eu estou partilhando com vocês, doença não é pecado. Doença é humanidade. Se doença é humanidade, Jesus Cristo assumiu tudo em nós, na condição humana. É só lembrar também a carta aos Filipenses. Assumiu tudo na condição humana, até a morte. Portanto, Cristo foi frágil como nós, doente como nós, para que nós, seres humanos, tenhamos sentido maior em Cristo Jesus, mesmo diante da doença. Por isso, que ser doente não é pecado, ser doente não é desprezível, ser doente não é uma pessoa que está fora da realidade. Mas o doente, ele revela as fragilidades humanas e, ao mesmo tempo, mostra para nós como, seres humanos, devemos mudar e cuidar mais dos nossos doentes. Não só daqueles físicos, mas também os doentes espirituais. E por ser um evento espiritual, é como diz a própria carta aos Romanos, que eu gostaria de trazer para nós, para finalizar essa reflexão. Aonde diz, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 26. Da mesma forma, o Espírito vem em nosso socorro e nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis. De uma certa forma, de uma forma simples, o Espírito Santo vem ao nosso encontro em nossa fraqueza. Por isso, penso eu, que devemos dar graças a Deus que somos doentes. Não porque temos fragilidades ou deficiências, mas dar graças a Deus porque somos frágeis e na nossa fragilidade Ele nos salvou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Agradeço sempre a atenção e vamos continuar acompanhando essas reflexões desse tempo de pandemia, onde estamos revelando a nossa fragilidade, mas por meio dela nós exaltamos o Deus da vida. E que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.